Olá, amigos, colegas, alunos, congressistas. Estamos aqui com mais uma personalidade do direito previdenciário. Dr. José Roberto Sodero. Quase errei seu nome agora há pouco. Como que pronuncia? José Roberto Sodero Victório? Victório. Mas é um nome chique, hein? É muito chique. Da época dos romanos? Ah, deve ser alguma coisa assim, viu, Ana? Mas assim, as pessoas acabam conhecendo você por um pedaço do nome, né? Porque facilita, Sim, até, né? sim. E aí o Sodero prevaleceu. Só aparece ficou, Sodero, né? Bem, doutor Sodero, um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Deixa eu aproveitar já para fazer aqui as minhas, como se diz, saudações, babar um pouquinho, né, no meu palestrante querido, para dizer o seguinte: você tratou de um tema diferente esse ano. É mesmo. Né? É. Foi algo assim, a gente juntou um problema, porque na verdade a gente teve uma tragédia aqui em Brumadinho. Essa tragédia de Brumadinho, ela envolve uma questão totalmente ligada ao seu trabalho, porque o senhor trabalha com direito tanto às relações do trabalho como previdenciário. Isso mesmo. Então, no fim das contas, esse tema ele foi uma luva para aquilo que o senhor atua no dia a dia. O título nosso, né, que foi Sangue, Suor, Lágrimas e Tragédias, né, as questões jurídicas do acidente de trabalho coletivo. Eu venho trabalhando com acidente de trabalho, com doença ocupacional, com meio ambiente do trabalho há muitos anos. E estou trabalhando agora, e antes até desse acidente de Brumadinho, com a ideia de coletivizar a discussão do direito previdenciário nessa área acidentária, né? Porque tudo que se vê diz respeito à individualidade do acidente de trabalho. Então, quando a gente fala em proteção, a gente fala de equipamento de proteção individual, quase nunca se fala dos equipamentos de proteção coletiva. A análise, inclusive a análise estatística dos dados, né, do INSS, embora ela traga um conglomerado de acidentes, mas os trata de maneira individual. E eu entendo que quando a gente tem essas tragédias, como tivemos do acidente do veículo lançador do satélite em Alcântara, como tivemos aqui de Brumadinho, né, muito mais sensível, muito mais próximo, a tragédia tem esse outro viés de a gente tentar evitá-la, né? E aí pensar de um outro modo de vista, de um outro ponto de vista, que é tentar entender o acidente de trabalho do ponto de vista, vamos dizer assim, epidemiológico, né? Porque aqui em Brumadinho nós tivemos um acidente de trabalho típico, mas nós temos os acidentes de trabalho, ou os equiparados acidentes de trabalho, que são as doenças ocupacionais, que às vezes elas são coletivas. Então você pega algumas atividades em que as pessoas hoje já têm mais problema de psiquiatria. Então você pega uma empresa de prestação de serviços, ou uma empresa que trabalha com essa grave situação da psique das pessoas, e a gente trata a individualidade do ser humano ali, sendo que a gente pode tratar epidemiologicamente e entender isso de um ponto de vista coletivo, sabe? E que é muito importante, porque essa análise coletiva, ela nos leva a um olhar de responsabilidade social. É verdade. E até a própria gestão do acidente de trabalho, ele passa a ser de maneira coletiva, né? E a ideia de tratar também as questões de natureza coletiva tira a gente de uma ideia, eu até coloquei isso, da felicidade individual versus a felicidade coletiva, né? Então, quando a gente foi ensinado ao longo desses últimos tempos em que a questão liberal tem sido apostada no mundo inteiro, né, de que a gente deve vencer sozinho, que a gente deve chegar na frente de todo mundo, que a meritocracia individual deve prevalecer, né? E a minha defesa na minha palestra foi justamente a ideia do Ubuntu, né? Daquela tribo em que as crianças, ao invés de aceitar a ideia do missionário lá para buscar a balinha que estava no saco pendurado na árvore, ao invés de chegar em primeiro lugar, eles resolvem dar a mão junto e separam, dividem as balas conquistadas. E quando o missionário fica triste porque a ideia dele, né, da meritocracia individual não funcionou, eles dizem: mas se a gente não dividisse, só um ia ficar feliz, né? Então, a ideia do coletivo, de olhar isso com outro olhar. E acho que funcionou, Ana. Com certeza. Acho que funcionou. E falar em flexibilização, em normas do trabalho, sendo que a gente teve recentemente no Brasil, tem, claro, sem dúvida, as mais antigas, como o senhor citou, de Alcântara, que por sinal o senhor trabalhava na empresa que isso aconteceu. Mas nós temos recentemente duas tragédias, que foi Mariana e agora Brumadinho. Então, falar de flexibilização
de leis, sejam elas normas regulamentadoras de segurança de saúde do trabalho, ou seja, como que eu posso dizer, essa flexibilização de direito trabalhista, direito previdenciário, esse enfraquecimento da responsabilidade social que nós temos do coletivo, empresas com trabalhadores, trabalhadores com outros trabalhadores e governo com trabalhadores. Então, essas tríades todas enfraquecidas, a gente leva a um risco inclusive para o mercado econômico. O senhor concorda? Eu concordo plenamente. E eu acho que a legislação ela tem um papel importante, não só de obrigar as pessoas a seguirem um caminho, né? Mas também de ter essa pretensão, eu acho até, de você poder ver as questões de fato por um outro olhar, por um olhar mesmo da humanidade, né? A gente se perde às vezes na questão, no processo a gente fica muito preocupado com a forma, né? Mas a gente precisa olhar. Eu me lembro do desembargador Malheiros, do TJ de São Paulo, que uma vez assisti uma palestra dele, na época que os processos ainda eram físicos, né? E ele disse o seguinte: vocês já perceberam que atrás daquele bando de papel tem gente? É verdade. Né? E eu não me esqueço do Malheiros falando isso, e eu sempre fico pensando nessa ideia da gente, da pessoa, da humanidade, porque a gente está aqui, justamente, Ana, esse congresso maravilhoso que vocês fizeram, que todo mundo está elogiando, que é um marco no direito previdenciário e no direito social, com palestrantes de alto gabarito, com uma plateia qualificada, né? Isso tudo tem uma finalidade só, né? Atender a um direito social humano, um direito que traga um equilíbrio, uma possibilidade das pessoas terem dignidade humana, dignidade econômica e de dignidade de viver num país que respeite essas diferenças, né? Mas ao mesmo tempo que possa respeitar também tudo aquilo que o preâmbulo da Constituição Federal estabelece como necessário de respeito. Excelente. Olha, doutor Sodero, sua palestra foi um brinde para todos os congressistas, para os nossos convidados. Foi muito emocionante a homenagem que foi feita também, né, para o pessoal do Corpo de Bombeiros, que dedicou ali dias e até um pouco da sua saúde, porque nós sabemos aí que existe até uma ideia de que a própria saúde desses profissionais está comprometida, porque a lama, ela tinha ali produtos nocivos à saúde. Então, eles mereceram muito. Também, né? Saúde psíquica, sem dúvida. Então, assim, essa homenagem foi muito oportuna e eu quero lhe parabenizar pela sua palestra. Quero agradecer sua presença em meu nome, em nome do IEPREV, em nome do Dr. Roberto, e dizer que o senhor sempre é convidado a estar conosco no IEPREV. Muito obrigado, Ana. Eu fico muito honrado, você, o Roberto, toda a equipe, porque eu sei que é um trabalho de equipe, né? Proporcionaram a todos nós a possibilidade de estar debatendo em alto nível, discutindo em alto nível o direito previdenciário. Eu fico muito honrado e me coloco sempre à disposição. Eu que agradeço. E olha, o senhor é um sucesso nas minhas lives, hein? Vou lhe convidar mais vezes. Estou à disposição. Eu agradeço. Pessoal, um grande abraço para vocês. E a gente está encerrando aqui mais um dia de evento do 5º Congresso de Direito Previdenciário do IEPREV. Um abração e até mais.